braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem profetizou ou trouxe essas palavras, irmãos, foi o profeta Isaías, o maior profeta messiânico de todos os tempos. Profetizou mais tempo, profetizou mais sobre a vinda do Messias. E é muito interessante que ele começa esse capítulo 53 fazendo duas perguntas. Quem creu na nossa pregação? Quem deu atenção à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E sabe uma coisa muito interessante? Que esse foi o mesmo capítulo da Bíblia, o texto da Bíblia, que aquele eunuco da Etiópia estava lendo no deserto. Lá em Atos capítulo 8 a gente vê essa história. O eunuco, ele era um alto comissário da rainha Candace da Etiópia, estava indo de Jerusalém de volta para a Etiópia, estava na sua carruagem lendo esse texto da Bíblia, mas não entendia nada. E Deus disse para o diácono Filipe, que estava lá em Samaria, num grande avivamento. O Senhor disse: agora você sai do avivamento, vai para o deserto, tem lá um que está lendo as escrituras sem perceber. Você vai lá ensinar a escritura para ele. E aí Filipe, olha, eu falei no primeiro culto como Deus usa os diáconos, não é? Porque esse Filipe aqui, ele era um diácono. E Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele também foi um diácono. E Filipe, ele foi para o deserto e ele começou a correr junto com aquela carruagem. E ele viu que o eunuco lia essa passagem da Bíblia e pergunta: o que você lê? Você entende o que você lê? E o que o eunuco disse? Eu leio, mas não entendo, porque não tem ninguém para me ensinar. E então Filipe sobe naquela carruagem e começa a explicar o que estava escrito em Isaías 53. Que era sobre Jesus Cristo, o Messias, na cruz. O relato da crucificação, lá, irmãos, 700 anos antes disso acontecer. E ele começa a explicar: Jesus, olha, é esse que como raiz de terra seca, não tinha parecer e não tinha formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Ele era indigno, era o mais indigno entre os homens, era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Verdadeiramente, Deus fez cair sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Pelas suas chagas nós somos curados. E aí Filipe, no meio do deserto, o eunuco, no meio do deserto, olha para Filipe e diz: eu creio em Jesus. E olha, que interessante, ali tem água. O que me pede que eu seja batizado? E eles param a carruagem, Filipe batiza o eunuco. Em Atos 8 diz que o eunuco segue o seu caminho para a Etiópia feliz da vida. Porque ele havia entendido agora a palavra e havia entregado a sua vida para Jesus. E conta a tradição extra-bíblica, né? Que esse eunuco levou um grande avivamento para a Etiópia. Porque ele levou a palavra de Deus para a Etiópia. Irmãos, e há muitas pessoas que são como aquele eunuco. Leem a Bíblia, mas não entendem. Leem a palavra, mas não percebem. E é muito importante que a gente possa ler e entender, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé é algo que envolve a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso entendimento. E eu lembro que a gente teve um novo convertido na nossa igreja da Charneca, um professor. E ele via como as pessoas liam a Bíblia. E ele dizia assim: pastora, se a fé é algo que a gente tem que entender, como é que as pessoas vão ser salvas se elas leem sem entender? Porque a gente vê que as pessoas leem coisas que não tem nada a ver. Às vezes trocam um ponto, trocam uma vírgula e mudam e alteram o contexto todo daquilo que se está lendo. E eu parei para pensar e disse: é verdade, as pessoas às vezes leem a Bíblia, mas elas não têm entendimento do que leem. Por exemplo, como é que um ponto, ou uma vírgula, ou 2 pontos altera o contexto? As testemunhas de Jeová, elas não acreditam que Jesus é Deus. Então elas alteraram 2 pontos na Bíblia de lugar, tiraram de um lugar e colocaram no outro. Quando Jesus estava na cruz e o ladrão disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na Bíblia original está dizendo assim: e disse-lhe Jesus, 2 pontos, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As testemunhas de Jeová foram lá e mudaram aqueles 2 pontos de lugar e colocaram assim: disse Jesus hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Alteraram completamente, querendo mostrar que Jesus não estaria no paraíso no mesmo momento em que ele disse com aquele homem.
Então é muito importante, irmãos, que a gente possa compreender a Bíblia. Eu lembro-me que quando nós gravamos o Salmo 113, muitos irmãos cantavam uma palavrinha errada que tem nada a ver. Porque o Salmo 113 diz assim: seja bendito o nome do Senhor desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Aí muitos cantavam até o seu acaso. Só muda uma letra e altera todo o contexto. O que é o ocaso? É o pôr do sol. Então, quantas vezes a gente lê coisas na Bíblia que a gente não percebe? E aquele eunuco estava lendo essa passagem e não percebia. Então, para nós termos uma compreensão clara das Escrituras, são precisas algumas coisas. Tome nota aí. Primeiro, é preciso nós querermos conhecer a Bíblia. É preciso nós queremos conhecer e comer da palavra de Deus e ter fome e sede da palavra de Deus. Depois nós precisamos orar ao Espírito Santo para que Ele nos ensine a palavra. Porque o Espírito Santo é nosso mestre por excelência. Ele vai revelar a palavra de Deus ao nosso coração à medida que a gente vai lendo, que a gente vai comendo. E aquele eunuco ainda não tinha o Espírito Santo na sua vida. Depois é preciso nós fazermos perguntas dentro do texto. Por que isso está aqui? Por que essa pessoa falou isso? E aí a gente vai fazendo um mapeamento daquele texto, o seu contexto e o seu texto. E nós vamos fazendo as perguntas assim: quem escreveu? Por que escreveu? Quando escreveu? O que essa passagem queria dizer naquele tempo? E aí depois o que a gente vai fazer? Aplicações daquele texto para a nossa vida. Nós vamos pedir ao Espírito Santo para nos mostrar, nos revelar o que aquele texto tem hoje para nós. Porque a palavra de Deus, ela pode ser alterada no seu contexto, mas nunca nos seus princípios. O que Deus queria dizer para Moisés lá no deserto é o mesmo que Deus quer falar para nós hoje, embora em contextos diferentes. E aí depois a gente vai pedir ajuda se a gente não sabe, se a gente não conhece, não é? Como aquele eunuco precisou da ajuda de Filipe. Procurar alguém que possa nos instruir, alguém que seja apto para ensinar, que seja cheio do Espírito Santo para nos ensinar. E outra coisa importante a fazer também é participarmos da escola dominical. Escola Bíblica Dominical não saiu de moda. Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. Por enquanto nós não estamos tendo, porque nós temos que reduzir o tempo das nossas reuniões. Mas nós, irmãos, não vamos parar com a escola dominical, não. Escola dominical nos ensina, porque só no domingo a gente não aprende a Bíblia. Pregação não é estudo bíblico. Embora tenha um teor didático de ensinamento, mas não é um estudo profundo das Escrituras. Então, nós precisamos estar na escola dominical, nos cursos, nas conferências, não é? Nos seminários, para nós aprendermos a palavra como ela é. Porque Filipe ensinou aquele eunuco aquilo que ele sabia. Porque nós só ensinamos o que sabemos. Como vamos ensinar se não sabemos? Então, eu quero dizer para você uma coisa: prepara o seu coração, porque nós estamos em dias de avivamento. E muita fome, muita sede no mundo haverá da palavra de Deus. E quem vai ensinar esse mundo? Quem vai ensinar essas pessoas que querem conhecer mais de Deus? Você. Fala para o seu irmão assim: você. Você que vai ensinar. É você que vai instruir. Coloca para mim Jordana Amós 8:11. Olha o que Deus fala que vai acontecer nos últimos dias. O próprio Deus vai fazer isso. É uma fome diferente, é uma sede diferente. É fome e sede por conhecer a palavra de Deus. Olha o que diz o Senhor: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nós temos as palavras do Senhor, temos que comer dessa palavra. Então Isaías 53, irmãos, ele é um texto tão importante para compreendermos o plano da redenção em Cristo, que o comentário da Bíblia Brigham diz que esta é a mais importante entre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. E se você tem a Bíblia Shed, no capítulo 53 de Isaías, o comentário que está lá é esse, ó: este capítulo, colocado em pauta 7 séculos antes do nascimento de Cristo, parece ter sido escrito por uma testemunha da crucificação. 7 citações deste capítulo são feitas no Novo Testamento à pessoa de Jesus Cristo.
declara-se 8 vezes neste capítulo a doutrina da expiação vicária, ou seja, a expiação substituta. Jesus foi o sacrifício substituto. Nós é que deveríamos ter morrido, mas ele tomou o nosso lugar. E o bispo Policarpo da igreja de Esmirna, se referindo a Isaías 53, ele disse que essa é a passagem dourada do Antigo Testamento. Então Isaías começa esse capítulo extremamente importante fazendo essas duas perguntas: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O que tem a ver a pregação, irmãos? E pregação tem a ver com a palavra, tem a ver com a verdade, tem a ver com voz de comando. Quem deu crédito à pregação de Isaías? Quem daria crédito à profecia de um profeta que profetiza que o Messias seria um servo sofredor? Quem acreditaria que o Messias seria como raiz de terra seca, sem parecer nem formosura, e vivendo, sendo expressado na cruz como maldito? Porque a Escritura diz o que? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem acreditaria numa pregação dessa? Quando na verdade o que a religião e o que a política esperavam de um Messias é que ele fosse uma personalidade poderosa, rica, imponente, portentosa, que viesse montado num cavalo branco com um séquito, com um exército poderoso, com uma cavalaria. E Jesus não veio assim. Todas as profecias sobre o Messias homem, elas mostraram que Jesus seria simples, humilde, entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Quem acreditaria? E quem teria a revelação do braço do Senhor? O que tem a ver o braço? O braço fala de poder. O braço fala de soberania. O braço é a característica que nós podemos dizer, né? É a característica mais impressionante da vontade de uma pessoa sendo feita. O braço é o reflexo da vontade da pessoa sendo feita. A Bíblia diz que Deus tirou o povo do Egito com mão forte e com braço estendido. Isaías profetizou que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, e nem o seu braço está encolhido para que não possa salvar. Quem deu crédito à pregação e a quem foi revelado o braço, o poder do Senhor? No capítulo 40 de Isaías, versículo 10, ele diz: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Não creram na profecia de Isaías, tampouco creram na profecia ou nas palavras e pregações de Jesus. Quando Jesus veio na sua primeira vez, muitos dos judeus não se converteram, poucos foram judeus que se converteram porque eles não acreditaram na pregação de Jesus, não deram crédito na pregação de Jesus. Irmãos, o braço de Deus foi revelado no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. O braço de Deus foi manifestado através de Jesus nos evangelhos, mas aquele povo não tinha olhos para ver e não tinha ouvidos para ouvir. E a nossa geração está tal e qual. A nossa geração está como as gerações passadas, só que numa atualização piorada, numa versão piorada, porque a incredulidade está dentro da igreja. O nosso mundo aí fora tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Não está a dar crédito à pregação, à voz de Deus. Isso é uma coisa muito séria. A nossa geração está mesmo como os deuses das nações. Quais as características dos deuses das nações de Salmo 115? Quando o salmista diz: os deuses das nações são seres inanimados. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas eles não andam. Tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem e todos os que os adoram. Assim está essa geração. Mas a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, ela tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ela tem de dar crédito à pregação. Ela tem de crer no braço poderoso do Senhor, irmãos.
O Senhor diz quantas vezes na Bíblia: dai ouvidos, povo meu. Dai ouvidos a mim, povo meu. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, disse o Senhor. A prosperidade é uma condição de ouvirmos a Deus, irmãos. De darmos crédito àquilo que Deus fala. Não há como ser próspero se nós não damos ouvidos à voz do Senhor. Se nós não damos crédito à voz do Senhor. E a pregação é algo tão importante. É algo tão poderoso que o próprio Lutero dizia que quando o pregador assoma o púlpito para ministrar a palavra, é o próprio Deus falando à congregação. A palavra de Deus ministrada é o próprio Deus, irmãos, sendo liberado na congregação. E quando Deus fala, Deus cria. Enquanto Deus fala através da pregação, o seu braço age maravilhosamente. À medida que a palavra de Deus vai sendo ministrada, Deus vai criando possibilidades, situações, liberando decretos, abrindo as comportas dos céus, liberando a cura, liberando a bênção que cada um precisa, porque quando Deus fala, Deus cria. Haja luz e houve luz. Deus não precisa nem pôr sua mão, só a sua palavra já cria. A palavra de Deus tem um poder criador tremendo. Haja separação da porção seca da porção molhada e ouve. Haja expansão da atmosfera e ouve. Haja expansão dos mares, que produzam as águas, que produzam os luminares. E só falando tudo foi criado, porque assim é a palavra de Deus. Então pregação não é jogar indireta, mandar mensagem, mandar recado, né? Ficar dando avisos. Nós temos que ter um compromisso com a palavra de Deus que é ministrada. Porque pregar, irmãos, é formar Jesus no coração da igreja. Pregar é formar Jesus no coração das pessoas. E nós estamos vivendo numa geração desafiadora. E pensando nessas duas perguntas aqui de Isaías, né? Vamos pensar nós aqui agora. Você tem dado crédito à pregação? Tem sido revelado a você o braço do Senhor? Paulo fala dos crentes da nossa geração, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 7, algumas frases das características dos crentes da nossa geração. Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, tendo aparência de crente, tendo aparência, né, de religioso, mas negando o seu poder. Aprendem sempre, ouve, e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ouve, a pregação é ministrada, mas nem todos aprendem. E nós precisamos olhar para isso, porque a nossa geração é desafiadora. E eu trouxe algumas características da nossa geração que nós temos que avaliar o nosso coração. Coloca para mim, Jordana. As características são 4: credulidade, continuidade do estilo de vida, comichão nos ouvidos e falsos apóstolos e pastores. Incredulidade. Você sabia que a Suécia é o país mais incrédulo do mundo? 85% da população da Suécia é agnóstica. Se declaram ateus, não creem em Deus. E sabe o que me preocupou mais? Pode passar, Jordano, por favor. Sabe o que me preocupou mais, irmãos? É ver que o maior número de ateus no mundo, de agnósticos no mundo, 54%, é muita coisa, irmãos. São jovens entre os 18 e 34 anos. São jovens entre os 18 e 34 anos. Na época de Isaías já havia incredulidade, sempre houve incredulidade. Na época de Jesus havia muita incredulidade, mas nos nossos dias está pior, porque a incredulidade está entrando dentro da igreja. A igreja não acredita mais no braço do Senhor. A igreja não acredita mais que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus ressuscita mortos, que Jesus abre os céus, que Jesus manifesta o seu poder. Porque se nós crescêssemos, não ficaríamos surpreendidos quando uma cura acontecesse entre nós. Se nós crescêssemos, nós passaríamos muito tempo em oração, buscando a face do Senhor.
Não foi Deus que mudou, fomos nós que mudamos. Porque as gerações passadas, irmãos, viam muito mais milagres e poder de Deus. Porque o povo dava crédito à pregação. O povo dava crédito à palavra do Senhor. E enquanto o povo acreditava na palavra, colocava a sua vida em ordem, Deus operava maravilhosamente no meio do seu povo. Antigamente, um servo de Deus tinha palavra. Não precisava nem de fazer um crédito e levar seus documentos. Falava e estava falado. Hoje em dia, o que menos tem aí é crente com palavra. E a gente passa vergonha quando vai em alguns lugares que o povo fala: ah, se é crente, não compra fiado na minha loja. E eu quero falar para você, jovem, que está na universidade. Você que está na 10º ano, 11º, indo para a universidade, ou já está na universidade. Sabe quando entra as setas de incredulidade na vida de um jovem com força? Quando vão para a universidade. O sistema desse mundo está sendo voltado para quê? Para tirar a fé do nosso coração, especialmente do coração dos jovens. Existe uma diferença entre dúvida e incredulidade, irmãos. Porque a dúvida faz parte da nossa natureza humana. A dúvida é precedida de quê? De questionamentos. Os questionamentos não são mal de todo. Nós temos dúvida, por isso precisamos de fé. Nós questionamos porque temos dúvida, queremos saber. Isso não é mal, a nossa mente é limitada, nós não conseguimos compreender tudo. Mas a incredulidade é a negação de Deus, aí que está o problema. E quando a dúvida, ela não é solucionada, ela pode correr no risco de partir para a incredulidade. Exatamente o que o diabo quer fazer. Porque se o diabo tira a fé do nosso coração, tira tudo de nós. E Jesus fala o que lá em Apocalipse 3? Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Qual é a coroa que nós temos? A nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então você, jovem, eu quero falar para você em nome de Jesus, não deixe a incredulidade entrar na sua vida. Jesus, ele não foi duro com os que tinham dúvida, ele foi duro com os incrédulos. Jesus, ele faz um desabafo em Mateus 17 para os incrédulos, dizendo: ah, geração incrédula e perversa. No entanto, quando Tomé duvidou que ele havia ressuscitado, ele mostrou provas ali cabíveis de que ele havia ressuscitado. Mostrou suas mãos, mostrou o seu lado, mostrou os seus pés. Então a incredulidade é a rejeição de Cristo. E para você não negar a Cristo, você precisa ter uma relação com Ele, uma relação com a sua palavra. Ter firmeza na sua fé em Jesus Cristo. Porque hoje, irmãos, olha, antigamente, muito antigamente, uns 10, 20 anos atrás para trás, as religiões orientais, elas estavam lá no Oriente. Os budistas, os hindus, os panteístas, os da nova era, os da meditação transcendental, das yogas. Mas aí essa sede começou a vir no mundo. E o povo começou a sair do Ocidente para buscar gurus na Índia, na China, no Tibete, no Sri Lanka, no Nepal. E o povo foi trazendo essas filosofias terríveis para o Ocidente. E hoje no Ocidente, o povo adora o universo. O povo adora o sol. Vai no nascer do sol na praia, você vai ver um monte de gente lá aplaudindo o sol. Levantando a mão pro sol, dando um beijo pro sol, fazendo reverência pro sol. Vai no pôr do sol que você vai ver a mesma coisa. O mundo está preferindo adorar o inanimado, adorar a criação, do que adorar o Criador. Preferindo adorar uma coisa do que uma pessoa. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, o mundo agnóstico, o mundo humanista, o mundo materialista. O mundo perverso que nós vivemos é esse, se afastando cada dia mais de Deus. Nós, crentes em Jesus, nós adoramos uma pessoa, nos relacionamos com uma pessoa. Deus é uma pessoa. A Trindade é composta de 3 pessoas distintas que formam um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os seminaristas que aqui estão, se lembram da definição cristã de Deus? Vamos lá? Deus é espírito pessoal,
perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Ele é espírito pessoal. Então nós não adoramos uma árvore, nós não adoramos uma pedra, nós não adoramos o sol, nós adoramos uma pessoa. Falamos com uma pessoa. Essa pessoa está aqui nessa manhã e se relaciona conosco. Jovem, vários dos seus professores vão trazer argumentos fortíssimos, argumentos agnósticos, antiteístas, para provar para você que você está errado. Muitos dos seus colegas vão tentar provar para você que a sua fé está errada, que a religião que você segue, o Deus que você segue é produto da mente humana, é fruto das necessidades emocionais do ser humano. Muitos materiais e livros que você vai estudar na universidade têm a finalidade de, fazer uma reprogramação da sua mente, para você não acreditar no Senhor. Cuidado, para você não ser enfeitiçado. Que palavra dura, né? Mas foi essa palavra que Paulo usou para os Gálatas. Oh, insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para fugirdes, da essência do Evangelho? Vocês estão caindo da graça. Cuidado, não deixa ninguém enfeitiçar você, a sua mente. Você precisa ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente que crê nisso que está escrito aqui, irmãos, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é o principal, a principal pedra de esquina. Outra característica dessa geração que não dá crédito à pregação e não tem a revelação do braço do Senhor é a continuidade e a maximização ou potencialização do estilo de vida. Apocalipse 22:11 diz assim: quem é justo, aliás, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. O que nós estamos vendo? E que a palavra do Senhor nos diz: muita gente vai se converter a Jesus Cristo nos últimos dias? Vai. É palavra de Deus. Diante do trono vai haver uma multidão de todas as tribos, línguas, povos, raças, nações. Mas ainda assim vai haver muita gente incrédula, muita gente suja. À medida em que o santo vai se tornando mais santo, o sujo vai se tornando mais sujo. O mundo vai sendo mais mundo. E a igreja noiva do Cordeiro vai sendo mais ataviada, mais adornada, mais santificada para o encontro com o Senhor. Nós vamos potencializando. A igreja está sendo santificada pelo Espírito Santo. Não pense que essa pandemia que veio no mundo é para tratar só com o mundo. É para tratar com a igreja. Porque a Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. O Senhor está começando a fazer separação entre uma coisa e outra. Quem é crente agora, irmãos, está ficando mais crente. Mas quem é mais ou menos está ficando mais perdido. Então nós vamos maximizando o nosso estilo de vida. E isso é uma coisa muito séria, porque tanto a santificação é algo gradativo, quanto a sujidade desse mundo é gradativa. Eu lembro-me de uma menina, uma jovem que se converteu numa das nossas igrejas. A menina começou, irmãos, a conhecer Jesus, a buscar o Espírito Santo, foi batizada no Espírito Santo, entrou no seminário. A menina já estava começando a pregar, uma gracinha. De repente conheceu um rapaz drogado do mundo, ficou grávida. O rapaz não quis nada com ela. Ela depois começou a namorar outro, largou Jesus, saiu da igreja, começou a ir para as boates, para as noites, para as bebedeiras, para a sensualidade. E um dia, a menina que tinha sido sua discipuladora, conversando com ela, disse: você não sente dor quando você está num ambiente desse? Você que já experimentou de Jesus, da casa de Jesus, da presença do Espírito Santo. E ela disse: olha, a primeira vez que eu fui para a discoteca com o namorado, eu senti muita dor. Eu me senti num lugar que não era meu, me senti um peixe fora d'água,
Mas depois da terceira, quarta vez eu já estava acostumada. Já não sentia mais dor. Porque a gente vai habituando. Sabe o sapo que ele é cozinhado em banho-maria? Ele não salta dali, porque ele vai se habituando. Quando vê, já morreu. Acabou. Muitas vezes é isso que o mundo está fazendo com a gente. Nós estamos morrendo em banho-maria e nós não estamos percebendo que estamos perdendo a fé. Irmãos, é tão bonito uma pessoa que tem uma relação com o Espírito Santo e a cada dia mais ela vai sendo santificada. Porque assim, nenhum de nós chegou à perfeição ainda. Paulo fala, olha, eu não julgo que eu já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão à frente. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Todos nós estamos em obra. Você está em obras, eu estou em obras. Então, quando às vezes a gente vê alguma coisa, dos nossos pais que a gente fala, mas os meus pais falam assim, fazem assim, os meus pastores falam assim, porque todos nós estamos em obras. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida numa escala maior ou menor. Mas é lindo quando nós temos uma relação com o Espírito Santo, porque nós entendemos que nada podemos fazer sem Ele. Eu contei aqui que eu estava assistindo um filme, não sei se vocês já assistiram o filme daquela ginasta artística. Ela foi a primeira negra que ganhou o título mundial na ginástica artística em Londres. Ela é uma menina negra e ela nasceu muito doentinha e por muitos anos ela lutou com a doença degenerativa. O nome dela eu acho que era Gabi Douglas, isso mesmo, Gabi Douglas. E é muito bonito porque o treinador trabalhou com ela anos e anos para ela poder fazer aquela competição em Londres. E quando ela ganha a medalha de ouro, o selecionador, o coaching chega e diz assim, você conseguiu. E ela disse assim, não, nós conseguimos. Eu achei tão bonito porque na hora o Espírito Santo disse assim, é mais ou menos assim que nós somos. Eu sou o coaching, eu é que faço, eu que instruo, eu que digo faz assim, faz assado, vai por aqui, pega esse exercício e faz. E na hora que a gente consegue, muitas vezes a gente fala o quê? Eu consegui porque sou bom, eu consegui porque eu me esforcei, eu consegui porque Deus falou comigo. Não, irmãos, a gente só conseguiu porque Ele é bom, porque Ele é Deus, porque Ele está em nós. O vaso sempre é de barro, o vaso sempre é frágil. O que tem poder é o que está dentro do vaso, que é o poder do Espírito Santo. E eu gosto muito de uma música que diz assim, o tema da música, o título é Desperta-me. Diz assim, desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes que seja tarde, antes que tu vás embora e só reste a saudade de ti. Desperta o meu amor, eu não quero me perder de ti e estar longe sem perceber a distância. Desperta o meu amor e acorda o meu coração. Ressuscita a minha paixão por ti, Jesus, antes que a indiferença e a frieza apaguem a chama que arde em meu peito, antes que a humildade ceda e o orgulho me domine. Desperta-me. É a nossa oração nessa manhã, desperta o meu coração, Senhor. Que eu quero dar crédito à pregação, para que possa ser revelada a mim, a minha geração, o braço do Senhor. Terceira característica da nossa geração é a comichão nos ouvidos. Irmãos, quando Paulo escreveu a Timóteo, parecia que ele estava olhando a nossa geração. Ele diz assim, 2 Timóteo 3,4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É uma geração que não dá crédito à pregação, está com coceira nos ouvidos, está com comichão, está ouvindo a verdade. Coloca um quadrinho que eu trouxe aí, como é que o povo hoje quer a pregação? Olha lá, a pregação light. Eu acho que não dá para todos lerem, mas olha o que as pessoas estão falando enquanto o pastor ou lá o ministro está pregando a palavra. Não mencione inferno, isso me deixa desconfortável. Por favor, refira-se aos pecados como escolhas ruins. Não fale de pecado.
Diga-me outra vez o quanto Deus me quer abençoar. Verifique se há programação para meus filhos. Lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana. E se eu não pensar como você? Seja relevante. Apenas boas notícias. Me ensina a ficar rico. O que Jesus pode fazer por mim? Nós estamos num tempo, irmãos, que está difícil pregar. Está difícil pregar. Porque a palavra rudimental, né, a base dos profetas e dos apóstolos, ela está a dar comichão nos ouvidos das pessoas. As pessoas não querem ouvir falar sobre pecado, justificação, santificação, salvação, a volta de Jesus. As pessoas querem o quê? Querem uma mensagem que vai fazer bem para as suas emoções. Elas querem ouvir que elas vão ser abençoadas aquela semana, elas vão ser curadas, elas vão ser livres do Covid-19, elas vão ter uma família abençoada. É isso que as pessoas querem. Não querem ouvir que nós temos que entrar pela porta estreita, porque larga a porta espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas o caminho para o céu é estreito e apertado. Não prega isso. Não fala isso, que isso me deixa desconfortável. Fala sobre sonhos. Olha, eu já não suporto mais ouvir pregações sobre sonhos. Eu não suporto mais, irmão, já me dá nojo. Eu falo a verdade para os irmãos. Pregador que só fala, parece sabe aquela vitrola arranhada? Antigamente falava que o disco arranhou e ficava tocando. Quem já teve a vitrola com a agulha na ponta? Gente, alguém teve aí? Tem gente aí da Arca da Aliança, da época lá da Arca de Noé? Hã? Aqui fala o quê? Toca disco. Gira discos. Quando arranhava, ficava naquilo a vida toda. Tem pregador que está no vira-disco arranhado. Olha, vem que Jesus vai realizar teus sonhos. Quais são teus sonhos? Deus vai realizar teus sonhos. Olha o teu potencial. Olha, os teus sonhos vão ser realizados. Tu tens vontade de viajar para onde? É um cruzeiro que queres fazer? Jesus está aqui para realizar isso. Irmãos, eu não consigo mais ouvir isso. Eu quero comida, eu quero comer a palavra, eu quero comer o que alimenta a minha alma. Eu quero comer o que me alimenta o meu espírito. Eu quero que alguém, por favor, estude a palavra e possa fazer uma boa comida e apresentá-la numa mesa bonita para que eu tenha vontade de comer dessa palavra. Chega de ficar falando aquilo que a Bíblia não fala. Nós não vemos nada na Bíblia falando que Deus tem compromisso com nossos sonhos. Deus tem compromisso com os sonhos dele. E se os meus sonhos estão adequados aos sonhos dele, ele vai realizar. Vai realizar os desejos do meu coração que glorificam o nome dele. E aí quando a gente prega uma palavra rudimental, dá comichão nos ouvidos. Que o Senhor nos ajude. Toda pregação tem que ter 3 elementos. 1 Coríntios 14, 13, Paulo diz assim: mas o que profetiza, ou seja, o que prega, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Toda pregação ela tem que edificar, porque ela ensina. Ela tem de exortar, porque ela desperta. E ela tem que consolar, porque a palavra de Deus é a âncora, não é? A fé, ela gera fé. E a fé é a âncora da nossa alma, ela gera esperança. Consolo. Mas se você ouve uma pregação que só exorta, mas não edifica e consola, também está faltando alguma coisa. Mas também não pode só consolar, e não exortar, e não edificar, não é? Então que o Senhor possa nos ajudar. E último lugar aqui, última característica da nossa geração, os falsos apóstolos e pastores. E eu vou terminar com um versículo de 2 Coríntios 11, 13 e 14, que Paulo diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Essa geração que a gente olha para um lado e para o outro, irmão, só vê escândalos, né? Eu estava a falar aqui no primeiro culto que eu já me converti já há muitos anos. Já 10 anos de idade eu tinha. Era inadmissível falar que um pastor deixou sua esposa para se casar com outra mulher e continuou no ministério pastoral. Hoje a gente vê pastores que já estão no 3º, 4º, 5º casamento. A Bíblia fala que tem que ser marido de uma só mulher, o pastor. Aí o cidadão fala: não, mas eu sou marido de uma só mulher de cada vez. Caso, divorcio, fazendo
Brincadeira. Hoje a gente vê tantos pastores se suicidando. Meu Deus, irmãos. Será que a gente está sendo muito exigente? Eu participei de uma reunião de pastores outro dia, que o pastor que deu a palavra, ele trabalha com... Ele também é psicólogo. E ele disse assim, eu estou trabalhando com um pastor e com a esposa dele, que já tentou suicídio 3 vezes, esse pastor. Aí eu pensei assim, mas está trabalhando com um pastor que ainda está pastoreando uma igreja e já tentou o suicídio 3 vezes? Que mundo é esse que eu estou vivendo? Porque esse homem não deveria estar ministrando para ninguém. Esse homem deveria estar sendo cuidado porque ele está doente. Além de estar doente, o diabo está fazendo a obra na cabeça dele. Porque uma coisa é você estar em depressão, outra coisa é você tentar tirar a sua vida. Esse irmão não pode estar ministrando, ele já não está qualificado para estar à frente do rebanho, cuidando do rebanho. E aí eu pensei, meu Deus, acho que eu estou no mundo mesmo louco, né? Quem está a dar crédito à pregação? Quem está a dar crédito à palavra de Deus? E a quem tem sido revelado o braço do Senhor? Tempos difíceis, irmãos. Mas eu queria que nós orássemos nessa hora. Eu queria convidar você a ficar de pé. Queria orar por nós, por mim, por você, pela sua vida, pela sua família, pelo seu coração, para que o Senhor não deixe você perder a fé. Se você perder a fé, você perdeu tudo. E que o Senhor conserve a fé em Jesus Cristo no nosso coração, porque só a fé nos pode salvar. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, nós queremos nessa hora te agradecer pela Tua presença neste lugar. Cada pessoa que aqui veio, Senhor, veio porque o Senhor marcou um encontro com ela. Não viemos aqui porque fomos convidados, mas foi o instrumento que o Senhor usou para que viéssemos a esse encontro. Jacó, quando foi no Peniel, ele achou que estava indo descansar, ficar um tempo em reflexão. Mas o Senhor havia marcado um encontro com ele sem ele saber. E o Senhor se apresentou a ele naquele lugar e marcou a vida dele para sempre. Naquele dia, aquele homem aldrabão que passou a vida toda enganando, nasceu enganando, viveu a vida enganando, naquele dia foi marcado pelo Senhor e teve o seu nome trocado de Aldrabão para Israel, príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. E aquele homem que nasceu enganando e viveu a vida enganando, morreu abençoando seus filhos, abençoando seus netos, abençoando as descendências que viriam depois, até a descendência que viria com o Messias. Assim o Senhor tem feito nessa manhã. O Senhor marcou um encontro com cada um de nós para marcar a nossa vida. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está aqui nos convencendo, Senhor, levando-nos a darmos crédito à pregação, para vermos revelado e manifestado o braço do Senhor em nossa vida, restaurando a nossa vida, restaurando a nossa família, restaurando o nosso casamento, restaurando a nossa saúde, restaurando as nossas finanças. No Teu reino não há miséria, no Teu reino não há dor, no Teu reino não há injustiça, no Teu reino, Senhor, há alegria no Espírito, no Teu reino há amor. E eu te peço, manifesta um pouquinho do Teu reino nessa manhã, nesse lugar. Se alguém entrou aqui doente, como no Teu reino não há doença, que possa receber saúde nessa hora. Se alguém entrou aqui em depressão, no Teu reino não há depressão, no Teu reino não há angústia. Libera agora uma alegria sobrenatural, Senhor, em nossas vidas. No Teu reino, Senhor, não há necessidades. Se alguém entrou aqui precisando de uma porta de emprego, precisando de uma provisão financeira, abra as janelas dos céus nessa manhã sobre Teus filhos. No Teu reino todos são cheios do Espírito Santo.